Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com Fernando Molica, que abandonou os livros, o cenário, as duas canecas que geraram até a criação da CPI da caneca neste quadro. E agora mudaste de varanda, Fernando Molica? Pois é, bom dia Elisa, bom dia a todos. Voltei para a minha varanda, debruçado aqui sobre o Rio de Janeiro, minha queridíssima cidade, muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Estou de volta, tamo junto, vamos lá. Antes de entrarmos em nosso primeiro tema, recebi a mensagem: prezada Elisa, desculpe minha ignorância, mas sempre fico muito curioso para saber quem é a pessoa do porta-retrato que aparece ao lado de Fernando Molica. Pode me ajudar? Por favor, Molica, tire a angústia das pessoas que não ouviram a explicação de quem estava no porta-retrato que ficava, agora no passado, ao seu lado. Era uma foto que um casal de queridos amigos me deu, uma foto da comissão de frente da Mangueira, de um desfile da minha querida Mangueira, e no primeiro plano estava o Cartola, o nosso mestre Cartola, o divino Cartola. E no segundo plano, lá atrás, ainda tinha Nelson Cavaquinho, então eu botei ele ali para me inspirar, para me abençoar. Era uma bênção de Cartola aqui para mim. Eu, enfim, trabalhava muito com o Cartola ali, logo ali atrás de mim. Mas, enfim, mestre Cartola. Pronto, tiramos a dúvida e a angústia de quem ficava olhando e não conseguia reconhecer. Muito bem, vamos lá, porque já começou aqui o nosso tempo do Liberdade de Opinião. Vou trazer o primeiro assunto para, na sequência, ouvir a opinião de Fernando Molica. O presidente Bolsonaro promoveu 2 motociatas neste fim de semana. No domingo, que comemorou o Dia dos Pais, Bolsonaro fez um percurso de 32 quilômetros, que começou em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, e passou pelas regiões de Taguatinga e Ceilândia. Ao voltar a Brasília, o presidente não fez o seu tradicional discurso de encerramento do passeio. E no sábado, que foi dia 7 de agosto, o presidente promoveu o passeio de moto em Florianópolis, na capital de Santa Catarina. Ao fim do percurso, o chefe do executivo fez um breve discurso e voltou a criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos então ver. Nós faremos tudo pela nossa liberdade. Faremos tudo por eleições limpas, democráticas e contagem pública de votos. Fora disso que eu falei, não é eleição. Há mais de um ano eu venho advertindo que temos que ter eleições limpas no Brasil. Quem não é democrata não tem espaço no nosso Brasil. Eu tenho limites. Alguns outros, poucos, acham que são dono do mundo. Vão quebrar a cara. Porque nós continuamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição. O outro lado, não raramente, sai de fora dessas 4 linhas para nos atingir. Respeitem a nossa Constituição. Não continuem nos provocando. Não queiram nos ameaçar. Não queiram impor a sua vontade. Porque quem está com Deus e com o povo tem realmente o poder. Fernando Molica, bom, primeiro uma multidão reunida em Florianópolis, ali ouvindo o presidente da República, que disse muitas coisas, entre elas essa que a gente separou para vocês. Novas declarações, então, do presidente contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente disse que tinha provas, de fraude em eleições passadas e veio a público, não trouxe as provas, depois disse que não tem as provas, que tem indícios. E também nunca foi provado, Molica, de que de fato houve alguma fraude em eleição. Mas o presidente segue reiterando essas palavras e fazendo relação também ao voto impresso auditável, que são 2 coisas diferentes, É importante sempre dividir isso, que uma coisa é a questão da fraude, outra coisa é o voto impresso auditável. Mas quero te ouvir, então, qual a sua opinião a respeito dessas novas declarações do presidente em Florianópolis? Bem, mais uma vez o presidente deixa de falar sobre temas que são fundamentais. Eu achei que ele fosse falar sobre os 560 mil mortos na pandemia, achei que ele fosse se posicionar em relação ao Bolsa Família, falar desse calote, dessa possibilidade de calote dos precatórios, falar sobre reforma tributária.
Fala sobre desemprego. O que ele acha do desemprego? Como diminuir o desemprego no Brasil? Mas não. Aí, mais uma vez, ele faz esse ato, essa demonstração de força, né? Essa lógica meio masculina das motos, né? Juntar muita gente e volta a fazer ameaças. Quem está fazendo ameaça? Isso é ele. Ele que questiona uma eleição, ele que questiona, no limite ele está questionando a própria eleição. Se ele diz que a eleição com voto eletrônico é fraudada, então de uma maneira ele está dizendo que a eleição dele foi fraudada. Eu não acho isso. Eu e 99% da população brasileira achamos que a eleição de Jair Bolsonaro em 2018 foi legítima. Ele teve mais votos que Fernando Haddad, mereceu ser eleito presidente da República. Então ele volta a fazer provocação, ele volta a fazer ameaças ao sistema democrático, ele volta a fazer ameaças de jogar fora das 4 linhas. Essa é uma lógica muito complicada. Agora, o presidente Jair Bolsonaro gosta do conflito, ele trabalha na lógica do conflito. Só para lembrar, de 1960 para cá, todos os presidentes que apostaram no conflito ou se viram em situações de conflito e não conseguiram contornar esse conflito de uma maneira mais pacífica, todos se deram mal. Jânio Quadros renunciou, João Goulart foi derrubado, teve o golpe, né, de 64. Sarney conseguiu conciliar, apesar de tudo, eu só me refiro aos presidentes de uma etapa democrática, né, eu não falo da ditadura aqui nesse ponto. Sarney teve que negociar, mas conseguiu concluir o mandato. O Fernando Collor bancou, foi para a briga, falou, tinha aquilo roxo, foi derrubado por impeachment. Fernando Henrique e Lula foram mestres nas negociações, tanto que ambos foram reeleitos. Dilma foi para o confronto, foi colocada numa situação de confronto, ela foi para o confronto e acabou perdendo o mandato. O histórico não favorece Jair Bolsonaro, ele podia dar uma estudadinha na história recente do país. Elisa. E o ministro Barroso segue sem dar respostas diretas a Bolsonaro e chegou a dizer que não se distrai com bate-boca e que o universo dele vai bem além do cercadinho, em referência ao espaço em que Bolsonaro conversa com os apoiadores. Molica, na sua opinião, então, é preciso que algum interlocutor acalme os ânimos, assim, digamos, de Bolsonaro e também de Barroso? E mais, como essa relação pode, de fato, atrapalhar as ações políticas do governo? Olha, o presidente Jair Bolsonaro, na sua longa carreira política, ele é um político, né, de 7 mandatos, deputado federal, enfim, ele sempre jogou no confronto. Ele nunca jogou na pacificação. Toda a estratégia dela foi essa. A gente nunca viu um discurso do presidente Jair Bolsonaro, mesmo logo depois da eleição, falando que a partir daquele momento ele seria o presidente de todos os brasileiros. Não. A carreira política dele foi marcada pelo confronto. E foi no confronto, em confronto que ele chegou à presidência da República. Então ele já deu reiteradas demonstrações que ele não vai mudar. Aí fica difícil. Né? Quando um não quer, é impossível fazer algum tipo de pacificação. Ele lembra muito uma história. A gente teve aqui um grande jogador brasileiro, Leônidas da Silva, lá nos anos 30, 40, e que era um jogador clássico, um grande atacante, o Diamante Negro. E teve um outro jogador que jogou aqui no América do Rio de Janeiro, Manuel, que ganhou um apelido de Leônidas da Selva. Era um atacante rompedor, era um atacante que ia só na canela do zagueiro e fazia muito gol. Aí uma época ele foi para a seleção brasileira. Aí o mestre Ziza, o Zizinho, dava aquelas bolas limpinhas para o Leônidas da Selva. E aí o Leônidas falou, olha Zizinho, não manda a bola limpa não, porque eu não sei o que fazer com ela. Eu preciso da bola, joga essa bola que fica entre mim e o zagueiro. Que aí eu vou lá na canelada, meto o pé na bola, meto o pé no zagueiro e faço o gol. O presidente Jair Bolsonaro é um Leônidas da Selva da política. Ele gosta do jogo duro. É assim que ele construiu a carreira política dele. Dificilmente ele vai mudar. Elisa. Ainda falando sobre as palavras do presidente da República, que falou sobre o voto impresso auditável, que o TSE já informou que o voto é auditável, mas o presidente sugere uma auditoria diferente, algumas alterações nesse processo, tanto que os deputados estavam discutindo sobre isso. Não teve a aprovação no setor especial que analisa o voto impresso, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que vai levar essa questão do voto impresso para o plenário da Casa. E qual a justificativa de Lira para isso? Seria, segundo ele, pela tranquilidade das próximas eleições e que, segundo Lira, os parlamentares possam trabalhar em paz até janeiro de 2023. Arthur Lira ainda disse que o plenário será o juiz dessa disputa que já foi longe demais. Mas aliados de Lira dizem que ele terá de queimar capital político pessoal para seguir com o tema na Câmara.
Já os rivais, de acordo com a apuração da âncora da CNN Brasil, a Daniela Lima, julgam que Lira está fazendo uma aposta errada, um erro de cálculo de votos. Molica, como você avalia então essa decisão de Arthur Lira de levar o assunto adiante para tentar estabelecer alguma política da boa vizinhança ali quando se fala de voto impresso? O Arthur Lira, né, presidente da Câmara, é um aliado do presidente Jair Bolsonaro. O partido dele, que representa, que está nesse âmbito aí do Centrão, agora tem a Casa Civil da Presidência da República, então ele vai levar ao plenário, que tecnicamente é até uma decisão correta, mesmo com a derrota na comissão especial. É justo, em tese, você levar isso para o plenário, tanto da Câmara e depois para o Senado, porque, enfim, são os representantes da nação. Agora, isso não vai resolver o problema. Mesmo que a proposta do voto impresso, e a gente lembra que o substitutivo que foi votado semana passada previa que toda a apuração seria feita no papelzinho, não haveria apuração eletrônica, só haveria no papelzinho, mas mesmo que essa proposta seja derrotada na Câmara e, enfim, nem vá para o Senado, isso não vai significar o fim da discussão. O presidente Jair Bolsonaro, ele já está trabalhando isso, ele já está criando as condições de questionamento da eleição de 2022. Ele já está fazendo algo, jogando para o seu eleitorado, jogando para a arquibancada. Isso não vai acabar. Mesmo que o Congresso enterre essa proposta de vez, o presidente Jair Bolsonaro vai continuar com essa pregação e isso é um risco muito grande mesmo, para a tranquilidade das eleições de 2022. Aí, outro dia, as pessoas falam da depredação da estátua do Borba Gato. Efetivamente, aquilo é depredação de um monumento público, independentemente das razões corretas ou não. Agora, depredar urna eletrônica vai ser algo muito pior. Seria muito bom que a sociedade brasileira mandasse um recado claro, o Congresso mandasse um recado claro de confiança no sistema eleitoral e de respeito ao resultado das eleições de 2022. Elisa. Molica, vamos supor então que o assunto tenha ido para votação em plenário, do voto impresso. Passa? A tendência é não passar, até porque, além do medo que boa parte do parlamento tem do presidente Jair Bolsonaro, quando ele ameaça a democracia, quando ele ameaça jogar fora das quatro linhas, quando diz que não vai aceitar, ele está ameaçando até no limite o emprego dos deputados e senadores. Porque se você não tiver o resultado da eleição reconhecido, não haverá posse dos novos deputados em 1º de fevereiro de 2023, não haverá posse dos novos senadores, 1/3 do Senado, que vai ser eleito no ano que vem. Então, essas atitudes do presidente Bolsonaro assustam muito os parlamentares. E também tem outra questão, os parlamentares também não querem brigar com o Tribunal Superior Eleitoral, eles sabem do risco que é brigar com a justiça. Isso pode prejudicar muito a vida deles, pode levar a um rigor maior do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento das eleições. Então, a tendência é não aprovar. A questão é, mesmo sendo enterrado esse assunto, se esse assunto vai ser enterrado na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, eu aposto que não, ele vai continuar com essa pregação. Elisa. Seguimos ao vivo, 8h45. Vou trazer então o nosso próximo assunto aqui, Fernando Molica. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou que defende um debate sobre o Brasil adotar um modelo semipresidencialista. Para o ministro, abre aspas, hiperpresidencialismo latino-americano é uma usina de problemas institucionais, fecha aspas. Barroso disse que as eleições devem continuar indicando o presidente do país, já que este é um símbolo da retomada democrática pós-ditadura, mas com o acréscimo da figura de um primeiro-ministro, como um chefe efetivo do governo. E abre aspas novamente. Se o presidente perder sustentação política, pode ser trocado, sem abalar a representabilidade institucional, fecha aspas. O ministro também afirmou que defende esse modelo desde 2006 e que poderia ele ter sido adotado em 2014 e poupado o Brasil de uma série de problemas. Fernando Molica, quem mandaria efetivamente no Brasil? O presidente ou o primeiro-ministro? Olha, essa é uma boa discussão, né? É uma discussão importante para a sociedade brasileira, mas as duas vezes, recentemente, em termos históricos, que a sociedade brasileira foi chamada a opinar sobre isso, a sociedade brasileira optou pelo presidencialismo. Fez isso ao restaurar os poderes do então presidente João Goulart, fez isso em 1993, naquele plebiscito. E olha, eu votei até no parlamentarismo, né? Mas o presidencialismo ganhou.
Então, isso é preciso respeitar a vontade majoritária do povo brasileiro. Garrincha falava que aquela história tem que combinar com os russos, tem que combinar com os brasileiros. E os brasileiros, nas 2 vezes que foram chamados, optaram pelo presidencialismo. É fonte de problemas? É uma relação complicada. O presidencialismo dá muito certo lá nos Estados Unidos, que tem aquele sistema bipartidário. Agora, aqui no Brasil é mais complicado. E a gente tem, na hora que um presidente dá sinais de esgotamento, de perda de apoio no Congresso, na sociedade, ou você leva esse presidente arrastando até o fim, ou faz o impeachment, como recentemente foi feito com o presidente Fernando Collor e com a presidente Dilma Rousseff. Agora, também não dá para resolver, a gente tem uma mania no Brasil, achando que mudando a lei resolve tudo. Aí agora querem inventar um semipresidencialismo, que na verdade é um parlamentarismo que não ousa dizer o próprio nome. É um parlamentarismo envergonhado, quando a sociedade brasileira optou pelo presidencialismo. Então vai ser muito complicado você eleger um presidente, como no caso, o Bolsonaro, teve lá, se não me engano, 57 milhões de votos. Como é que você vai explicar para a sociedade brasileira que o sucessor dele, ou o sucessor do seu sucessor, que vai ser eleito aí também com dezenas de milhões de votos, vai mandar menos que um parlamentar eleito com 200 e poucos votos, 300 votos, que seja, 300 e poucos votos, para ter maioria na Câmara dos Deputados. Então é muito complicado. E isso não vai resolver o problema partidário brasileiro. Como é que serão feitas? A lógica do parlamentarismo é que os parlamentares, os deputados, os senadores, são mais responsáveis no uso do dinheiro público, porque eles integram o governo também é deles. Mas será, aqui no Brasil a gente não tem uma tradição de partidos ideológicos, a gente tem uma tradição de partidos fisiológicos, que trocam seu apoio no governo por vantagens, por verbas, sabe-se lá por quê, por cargos. Então isso não vai mudar no parlamentarismo, nessa lógica política brasileira. Aí há outras questões que também são fundamentais. Como é que você vai ter Senado? O parlamentarismo, como ele substitui, em tese, a vontade majoritária do povo brasileiro, há que se respeitar também uma proporcionalidade no parlamento. A proporcionalidade na Câmara dos Deputados, por exemplo, foi mudada de maneira muito radical em 1977. Pelo presidente Ernesto Geisel, o presidente-general Ernesto Geisel, no meio da ditadura. Como a Arena, o partido do governo, tinha mais votos no Norte e no Nordeste, ele aumentou o peso das representações do Norte e Nordeste na Câmara dos Deputados. Então, um deputado do Norte e Nordeste representa menos eleitores que, por exemplo, um deputado de São Paulo. Se for respeitar a proporção população, vagas na Câmara dos Deputados, São Paulo teria que ter um número de deputados muito maior, o que também geraria outras consequências políticas. Então, se for no caso de ser adoção de um parlamentarismo disfarçado ou não, isso teria que ser modificado. Como caberia o Senado? No Senado, estados pequenos, estados grandes têm o mesmo número de senadores, 3. Então, isso desequilibraria o processo de escolha de um primeiro-ministro. Enfim, a discussão é válida, mas não dá para tirar coelho da cartola. A questão institucional é muito grave, não vai ser resolvida por mágica. É uma outra questão. As instituições, aí vamos lá, tem que funcionar, não tem nem que dialogar muito não. O Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, que está tão ausente em toda essa crise, a Justiça, a Câmara dos Deputados, o Senado, tem que funcionar. Funcionando direitinho, dá para ajeitar. Não vai ser um golpe de mágica do parlamentarismo, ainda que disfarçado. Principalmente um parlamentarismo que vá contra aquele desejo já consolidado e demonstrado pela sociedade brasileira. A discussão é válida, mas não tem fórmula mágica, Elisa. CPI da pandemia. Hoje, segunda-feira, não tem trabalhos, né? Não tem depoimentos na comissão da pandemia, mas serão retomados amanhã. Como hoje é segunda-feira, a gente gosta já de observar a semana inteira e já pegar aqui a opinião de Fernando Molic e também de Alexandre Garcia. O presidente do Instituto Força Brasil, coronel da reserva Elcio Bruno, que foi citado durante o depoimento de representantes da Davat, que disseram que Elcio teria intermediado o encontro entre a empresa e o então secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. Lembra desse cenário? Então, teremos este cenário amanhã, na CPI da pandemia. E ainda nesta semana, os senadores vão ouvir ele que está aparecendo para você aí na tela, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Nos bastidores do Senado, o depoimento é visto como um dos mais aguardados pela cúpula da CPI. Qual a sua expectativa, então, Molica, para os trabalhos, para os depoimentos desta semana na comissão? Bem, agora
Começa, né, com esse depoimento do Coronel Elcio com H, tem o Coronel Elcio com H e tem o Coronel Elcio sem H. O Coronel Elcio com H tem muita coisa para explicar. Ele foi até citado no depoimento semana passada lá do reverendo, aquela confusão de outra reunião, uma reunião, segundo o reverendo, para discutir vacinas e resíduos sólidos. Aí depois ele teria estado também na reunião no Ministério da Saúde. Tem um negócio muito complicado. Que ONG é essa? Força Brasil, ela tem um site extremamente bolsonarista, até negacionista em relação a medidas relacionadas ao combate da pandemia, questionando vacinas, apoiando de uma maneira muito firme as posições do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí tudo bem, é um direito, liberdade de expressão, liberdade de opinião, né? O nome do nosso quadro, isso vale para a sociedade brasileira inteira. O problema é quando essa liberdade de opinião vira liberdade de lobby. Quando isso vira um sinal verde para pressões indevidas, quando isso vira sinal verde para a obtenção de reuniões que outros setores da sociedade teriam dificuldades em obter, quando isso vira a possibilidade, estou falando de possibilidade, de negociatas, de negociações espúrias. E é isso o que o Coronel Elcio tem que explicar. Ele vai ter muito o que explicar na CPI, que aí entra nessa confusão, né, de pastor, cabo da PM, de Minas, oficiais, no caso dele, oficiais da reserva. Tem muita história, é igual o eufemismo da semana passada, né, que aquele depoente falou que ele não é lobista, ele é facilitador. Facilitador. Isso tem outro nome, né? A gente já conhecia essa função com outro nome. Então, isso é uma questão. Quanto ao depoimento do Ricardo Barros, até agora nada foi definitivamente comprovado de que ele teve um papel espúrio nessa tentativa de negociação. No papel lá do Roberto Dias, que era aquele diretor de logística do Ministério da Saúde. Há uma desconfiança por conta de um contrato feito com o Ministério da Saúde quando o Ricardo Barros era ministro da Saúde, no governo Temer. E aí uma empresa ligada a essa empresa, né, que era intermediária da venda da Covaxin, essa empresa conseguiu emplacar uma venda aí de 20 milhões de medicamentos especiais, caros, importantes para doentes, e esses medicamentos nunca foram entregues. Então isso há uma comprovação, esse processo segue em curso e essa investigação segue em curso da venda desses remédios, e isso o Ricardo Barros tem que responder porque ele era ministro da Saúde. Então há uma desconfiança de que ele tenha atuado. A gente teve o depoimento lá do deputado Luiz Miranda, que disse especificamente que o presidente Jair Bolsonaro relatou a ele, Luiz Miranda, que essa história toda da Covaxin era de interesse do Ricardo Barros, mas por enquanto está no depoimento do Luiz Miranda, do deputado Luiz Miranda. Então não há nada comprovado, a menos que a CPI já tenha algum documento, tenha aí alguma carta na manga que vai apresentar nesse depoimento, mas não acredito, não creio muito nesse depoimento. Ricardo Barros é um político muito experiente e se é que fez alguma atitude irregular, dificilmente terá deixado rastros. Mas, enfim, temos que acompanhar mais uma semana de novela da CPI, essa emocionante novela que toma todos os nossos horários da manhã, Elisa, e da tarde. Fernando Mollica, obrigada, por mais um dia de opiniões dadas e o esclarecimento do porta-retrato que ficava ao seu lado, agora não mais, porque Fernando Mollica voltou aos estúdios da CNN. Bom dia para você. Bom dia, Elisa, bom dia a todos, ótima semana para todo mundo, que seja uma semana feliz, de muito trabalho e também de diversão, que a gente merece, né? Lembro sempre que as opiniões emitidas por Fernando Mollica não refletem necessariamente a posição da CNN.